Então é o seguinte, pessoal, diretores da Jovem Pan fizeram na semana passada reuniões em Brasília com políticos e ministros ligados ao presidente Lula. A ideia é tentar sinalizar que o canal de notícias da TV paga atenuou sua linha editorial e estabelecer uma relação mais cortês com o atual governo. As conversas são lideradas por Marcelo Carvalho, vice-presidente da Jovem Pan, irmão do Tutinha, que é lá, digamos assim, o dono. Carvalho vai a Brasília com frequência desde março, mas apenas agora começa a mostrar os resultados, vejam bem, de uma série de demissões e reformulações que a empresa fez para tentar mudar sua imagem. Uma delas aqui foram os cortes de comentaristas considerados extremistas, como Augusto Nunes, Zoe Martins, Rodrigo Constantino, diz a matéria, mas eu lembrei do Fiuza também, entre outros nomes ligados ao bolsonarismo. Lembrando que nesta semana eu até gravei um vídeo para o canal, quem não assistiu vale a pena, viralizou aí um corte do Paulo Matias, deixando a Antônia Fontinelli numa saia justa, e que ela foi falar das joias ganhadas pelo Lula, se alguém tinha notícia disso. Aí o Paulo Matias, ao vivo, colocou a Fontinelli no seu lugar e disse, não, sim, o Lula devolveu, pagou lá a diferença que não foi encontrado, muito diferente de Bolsonaro, que a gente está vendo aí agora. Foi uma coisa vergonhosa para a Fontinelli, e ela depois até pediu demissão. Também fiz um vídeo sobre isso, está aqui no canal, quem não assistiu, assista. E voltando aqui ao caso da Jovem Pan, lá indo em Brasília, vejam só que coisa, qual que é a preocupação dela? Espera-se com isso também conseguir mais verbas de anúncio, então do tipo, mostra, opa, nós demitimos uma galera aqui, a coisa agora está ficando mais, ou menos de extrema direita, estamos dando uma atenuada, e espera-se então conseguir o quê? Mais verbas de anúncio do governo. Desde o começo do ano, como mostrou a Folha, apenas R$2,4 mil, é o que está aqui, eu achei muito pouco, R$2.400 foram investidos em publicidade federal na empresa. Quando eu digo muito pouco, não é porque eu acho que a Jovem Pan mereça mais, é porque eu achei realmente assim, o valor é quase nada praticamente. Agora vejam só a diferença. Sob o governo Bolsonaro, a rede de rádio e TV firmou contratos que somaram R$18,8 milhões. De acordo com informações públicas da SECOM, da Presidência da República. Você divide isso aqui por ano, daí em torno de 5 milhões, mais ou menos, por ano. Se você divide aqui por 7, 8 meses, você vai ter aqui um valor de 3 milhões, sei lá, nesse período, e no governo Lula foi R$2.400, segundo foi divulgado. Agora, vejam só, os números não contemplam publicidade de bancos e gigantes estatais, como a Petrobras. Então, ou seja, esse número deve ser muito maior que isso, sem falar na influência que ministro e o próprio Jair podem fazer para que empresários amigos e aliados patrocinem. E esses empresários interessados em manter boa relação com o governo acabam atendendo ali alguns pedidos. E aqui vai destacar também que a tentativa de aproximação do governo também tem relação com o processo movido pelo Ministério Público Federal contra a emissora. O órgão pediu a cassação de 3 outorgas de rádio da empresa. Então a Jovem Pan ela pode deixar de existir na prática, e ficar apenas no YouTube, local que por enquanto, pode ser que isso mude, ela está sem monetização. E aí, isso aqui seria realmente um baque gigantesco para a empresa. Quando se fala em rádio, ela está aí espalhada, em várias cidades do país, enfim, é muito tradicional. E vamos ver, o que vai acontecer. Então, de fato, essa aproximação tem aqui, de alguma forma, tentativa de salvação da própria empresa. A Jovem Pan, como informou que o F5 já manifestou o desejo de entrar em um acordo e finalizar o caso sem que o caso chegue à justiça. O Ministério Público Federal não se opôs. As partes vão se reunir, em breve em São Paulo. E assim, vendo esses valores milionários recebidos pela Jovem Pan durante o governo Bolsonaro, eu fico pensando na inocência de alguns bolsonaristas, que acham a emissora isenta. Eu conversei recentemente, eu converso com bolsonarista, com lulista, com cirista, até betista, que eu não sei se existe, mas assim, converso com as pessoas para tentar entender o que cada um pensa e tal, e um deles me dizia, não, eu gosto da Jovem Pan, que a Jovem Pan é isenta. Jovem Pan isenta, aí reclama da Globo, que a Globo é Globo lixo, a Globo recebe milhões do governo para falar mal do Bolsonaro, agora, antes o Bolsonaro cortou a verba da Globo e por isso que ela falava mal, e aí eu fico pensando na inocência, de achar que a Jovem Pan era isenta. Tá vendo aqui agora os milhões que ela recebia. Não estou aqui defendendo a Globo também não. A Globo, para mim, presta um grande desserviço ao país, principalmente quando o assunto é economia, porque, olha, não se engane, essa lua de mel que está com o governo aí agora, se o governo fizer alguma coisa que de fato
né, mexa nos interesses da elite financeira, a Rede Globo vai detonar o governo Lula. É sim, não tem ideologia, tem interesse. Né? Se o governo está atendendo ao interesse, né, de alguma forma do sistema financeiro, não está incomodando e está ganhando dinheiro, vai ficando, né, vai elogiando, mas qualquer mudançazinha, né, a coisa, né, dentro da linha editorial, a gente sabe que muda. Então, assim, a inocência de alguns é impressionante. Voltando aqui à questão dos bolsonaristas, de achar, né, que a Jovem Pan era isenta, e aí vai ver lá quanto que a Record passou a receber do governo Bolsonaro, quanto que o SBT. Então, infelizmente, o jornalismo brasileiro, salvo exceções, né, tem se norteado, não é pelo interesse em fazer jornalismo da coisa séria, é interesse financeiro. E aqui não, né, dentro da grande mídia, eu não sei se salva algum veículo, não. Você tem jornalistas, sim, né, um ou outro dentro de um canal, de um canal de televisão, de uma rádio, sim, que faz um bom trabalho, consegue ter opiniões imparciais, mas olha, é exceção mesmo, né? De um modo geral, o que a gente vê são interesses aqui e ali. E voltando à questão da Jovem Pan, ela entupiu lá atrás seus programas de bolsonaristas radicais, extremistas, sim, e com a derrota de Bolsonaro, né, ela foi se livrando deles aos poucos, colocando outros mais moderados no lugar, e agora está aí se reunindo com o governo Lula e acenando para dar uma aliviada na linha editorial e até usando demissões anteriores como prova da boa vontade. Não, daqui a pouco, será que vai ter gente chamando a Jovem Pan de Jovem Pan lixo, de Jovem Pan comunista? Então, mas é isso. Mas por enquanto, para bolsonaristas mais fanáticos, é a Globo, que eles acham que Record, Band e Jovem Pan são santas nessa história e que sim, tem compromisso, enfim. Daqui a pouco eles vão perceber que não passa de todos, né, estão interessados em dinheiro e de alguma forma estar próximo do poder. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.